Nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é o capital de giro, ou seja, o caixa que você tem que ter na conta bancária da sua empresa para que você consiga fazer o giro do seu negócio e não precise ficar recorrendo a empréstimos, não precise atrasar fornecedores ou pagamentos da sua empresa. Se você não sabe qual que é o valor que você tem que ter ideal para o seu negócio, assista esse vídeo aqui que você vai ver que é mais fácil do que você imagina. Fala empresário, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Se você chegou pela primeira vez, eu sou o Christopher Garotti, eu sou contador de formação e consultor financeiro, tanto de pessoas quanto de negócios. Então, se você quer consumir novos conteúdos e quer aprender sobre gestão, tanto do seu dinheiro pessoal quanto da gestão financeira do seu negócio, aqui no meu canal já tem diversos vídeos sobre essas duas vertentes e para você não perder vídeos futuros, te convido a se inscrever aqui no meu canal e se esse vídeo te ajudar, taca o dedo aqui embaixo em gostei, deixa o seu like, que isso ajuda com que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas que estejam passando por esse mesmo problema. Bom, se você chegou aqui nesse vídeo, com certeza você está em dúvida de como calcular o capital de giro ideal, ou seja, o caixa que você tem que ter na sua empresa. Seja você que já tem um pequeno caixa ou você que ainda não tem, eventualmente tem empréstimos, já está sofrendo algumas dificuldades para pagar suas contas. Então, independente qual seja aqui a sua realidade, eu vou explicar para você primeiro o que é, obviamente, o capital de giro, vou te mostrar como você vai calcular, tanto na maneira teórica, existe uma fórmula para isso, quanto uma maneira mais prática, qual que é o valor mínimo e onde você pode aplicar essa grana. Ou seja, o passo a passo para você conseguir construir esse caixa, inclusive como que você pode fazer isso periodicamente ao longo dos dias para guardar esse dinheiro. Bom, a primeira coisa que eu tenho que te explicar é o que é o capital de giro. Esse é basicamente um nome para o caixa, um dinheiro que você tem que ter na conta bancária do seu negócio para conseguir fazer o giro dos pagamentos. Você tem as entradas de dinheiro que acontecem através das vendas e você tem os pagamentos que você precisa fazer. Então, desde despesas fixas como salários, aluguéis, prolabore, despesas como água, energia e pagamentos de despesas variáveis como fornecedores, impostos, taxa de cartão, fretes, entre outros. Comissões também entra nisso. O que acontece? Muitas vezes você ainda não tem um caixa e você tem, às vezes, até uma quantia maior para receber, ou seja, você vendeu, por exemplo, 100 mil reais e você tem despesa 30 mil, despesa fixa, mais, por exemplo, mais 60 ali de despesa variável, então deu um total de 90 de despesa. Ou seja, você vendeu mais, você tem mais entrada a receber do que de despesas. Só que muitas vezes essas contas, como elas vão acontecendo em dias dispersos ao longo do mês, o que acontece? Às vezes você não tem todo o dinheiro ali na conta ou você ainda não recebeu do seu cliente para conseguir pagar as despesas que você tem que pagar. Esse capital de giro é justamente essa grana, não só para te ajudar a fazer esse giro, honrar com os compromissos, os boletos que você tem que pagar ao longo dos dias, porque às vezes você não recebeu no seu cliente, mas você precisa pagar um fornecedor, você precisa pagar um salário, você precisa pagar um aluguel. Então é uma reserva que vai justamente fazer esse giro, fazer com que a sua empresa continue girando, continue operando. E aí é claro que existe um mínimo que você tem que ter, não existe assim um limite máximo, né? Mas assim, existem valores ideais que a gente julga que seja interessante, que você pode colocar até como meta para construir esse caixa. Ou seja, o capital de giro é esse dinheiro que tanto o sócio pode colocar no começo das operações, pode injetar do próprio bolso para deixar ali essa reserva para fazer o giro das operações, mas quando isso não acontece, esse dinheiro, esse caixa, ele é construído com o lucro das vendas. Então, conforme você for vendendo, for tendo lucro, você vai guardando parte desses lucros. Por isso que é importante que você não retire tudo que a empresa gera de riqueza, porque se você tira tudo que ela gera de riqueza, você não consegue construir um caixa. Qualquer imprevisto que ela tiver, você não vai ter de onde tirar e aí você precisa recorrer a capital de terceiro, por exemplo, pegar um empréstimo lá no banco e pagar uma taxa de juros absurda. Bom, então agora que você já sabe o que é o capital de giro, que é esse caixa que você precisa ter para fazer os pagamentos, honrar com os compromissos da sua empresa, você deve estar se perguntando, beleza, Cris, mas qual que é o valor ideal que eu tenho que ter conforme a realidade do meu negócio? Qual que é o caixa ideal para minha empresa? Eu vou mostrar para você primeiro um cálculo que é feito seguindo uma fórmula de capital de giro. A fórmula diz o seguinte, que o capital de giro líquido, ou seja, essa necessidade de caixa que você tem que ter, ela é igual o ativo circulante menos o passivo circulante. Vou explicar se você não sabe o conceito de ativo e passivo. Quando a gente fala de ativo ou passivo circulante, a gente está falando do período dos próximos 12 meses, tá? Sempre que a gente se referir ao circulante, é um período dos próximos 12 meses. Isso seria um cenário ideal. O que as pequenas empresas ou quando alguém está começando uma projeção faz? Acaba pegando os compromissos ali dos próximos 60, 90 dias, tá? Geralmente até esse prazo, os próximos boletos que você tem e projeta também as despesas fixas desse período. Mas assim, dentro dos ativos circulantes, o que a gente costuma considerar para esses cálculos? O valor que hoje você tem
na conta bancária da sua empresa, algum valor que você tenha de aplicação, vendas que você fez e que você tem valores a receber e os seus estoques atuais, tá bom? Geralmente são esses ativos que a gente considera para esse cálculo. E para o passivo, se o ativo é tudo aquilo que é um bem, um direito da empresa, aquilo que a empresa ou já tem ou que ela tem direito de receber, o passivo é o inverso. São compromissos, obrigações, né, dívidas e obrigações que a empresa tem a pagar. E para esse cálculo a gente geralmente considera ali o contas a pagar, seja de despesas fixas, a gente leva em consideração os valores com fornecedores, boletos que você tem que pagar para os fornecedores nos próximos dias, nos próximos meses. Aqui a gente leva em consideração também empréstimos, tá bom? Então, valores de empréstimos que você tem a pagar. Vou dar um exemplo aqui para você entender de maneira simples. Então, olha só, vamos aqui a um exemplo com números. Digamos que a empresa fez esse levantamento e ela descobriu que o contas a receber, ou seja, para os próximos 30, 60, 90 dias, é claro que a proporção de dias que você estiver utilizando para o ativo, você tem que considerar para o passivo. Então vamos dizer que aqui seja 90 dias, tá? Para os próximos 90 dias, essa empresa ela fez um levantamento de contas a receber, ou seja, de vendas que ela fez, ela tem um total de 100 mil reais. E de estoques, ela tem 50 mil reais hoje. E de aplicação, um dinheiro separado ali, que ela tem na conta bancária, ela tem 20 mil reais. Então a gente tem um total aqui de 170 mil reais, beleza? Pro ativo circulante, ela fez também esse mesmo levantamento, digamos que para os próximos 90 dias, e ela viu que ela tem para pagar com fornecedores boletos na proporção de 95 mil reais. E de despesa fixa para os próximos 3 meses, né? Então aluguel, salários, prolabore, então essas contas fixas, ela tem lá 37 mil para os próximos 3 meses. Um total ali de empréstimos a pagar de 15 mil reais. 170 mil de ativos menos 147 de passivos dá um capital de giro líquido, que a gente chama, que é seguir nessa forma, de 23 mil reais. Então a empresa teria que ter esse caixa para fazer esse giro. É claro que aqui, gente, a gente pegou esses totais e trouxe esse cálculo mais facilitado seguindo essa forma. Só que uma coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte, entender qual que é a característica do seu negócio. Por exemplo, digamos que você compre com o seu fornecedor e o seu fornecedor te dá 30 dias para pagar e você vende essa mercadoria em média em 20 dias. Então você acaba tendo que pagar antes e recebe só depois. Então você tem ali um fluxo de pagamento negativo. Você vai precisar desse dinheiro 5 dias antes de você receber para pagar o seu fornecedor e só depois de 5 dias você recebe. Só que pode acontecer o contrário. Muitas vezes tem negócios que recebem antes e pagam depois, e a própria carteira de clientes ele acaba financiando essa operação. Por exemplo, você vende a sua mercadoria, ou melhor, você compra essa mercadoria e tem um prazo de 20 dias para pagar. Só que você vende essa mercadoria e recebe em média 10 dias. Então você fez o pedido com o seu fornecedor, você vendeu essa mercadoria, recebeu em 10 dias e só vai pagar dali os próximos 10 dias, ou seja, em 20 dias ao todo a partir da data que você comprou. Então você acaba tendo essa diferença de 10 dias que você já recebeu. Então precisa entender essa característica do seu negócio. Se o seu negócio tiver uma característica de fluxo de pagamentos negativo, ou seja, você precisa pagar antes para receber depois, a sua necessidade de capital de giro vai ser maior do que um negócio que tem um fluxo de pagamentos positivo, beleza? Outra maneira que você pode calcular esse capital de giro necessário, pelo menos o valor mínimo que você tem que ter, é o seguinte. O que eu sempre recomendo para os meus clientes de consultoria é que eles façam o seguinte cálculo. Pega o total das suas despesas fixas e pega uma média dos últimos 3 a 6 meses das suas despesas variáveis. E aqui nas despesas variáveis vai entrar fornecedor, vai entrar ali valor com máquina de cartão, com impostos, fretes, comissões. Pega essa média. Então, digamos que, por exemplo, você fez essa soma e deu 50 mil de despesa fixa mais 50 mil de despesa variável. Essa é uma maneira fácil para você identificar um capital de giro que vai ser mais do que suficiente para que você consiga trabalhar com mais tranquilidade e fazer o giro do seu negócio. Então, mesmo se algum cliente atrasar, não pagar, se as vendas diminuírem, você vai ter esse caixa. Porque você concorda comigo que no mês que vamos pensar no pior cenário, que você não vendeu nada, se você tem 50 mil de despesa fixa, você vai pagar esses 50 mil de despesa fixa, e se você não vendeu, imaginando que você ou não comprou nada ou comprou muito pouco, você não vai gastar esses outros 50 com o fornecedor. Então esse caixa ele é mais do que suficiente num cenário muito pessimista de 0 vendas, de honrar ali nesse exemplo 2 meses ali de despesas fixas. E aí quando a gente está falando de qual que é o caixa ideal, aqui tem um caixa mínimo e um caixa ideal. O ideal é você ter pelo menos ali um caixa que seja suficiente para pagar as suas despesas fixas e as suas despesas variáveis de 3 a 6 meses. O máximo, o céu é o limite. Tem empresas que têm muito mais do que isso de caixa. Às vezes tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende do porte da empresa. Independente do momento que você estiver, seja um momento de começo ali de caixa ou se você já tem metade, enfim,
você tem esse capital de giro, eu recomendo que sempre isso, dependendo do valor, você pode deixar ele todo ali na conta para fazer na conta corrente mesmo, mas se você já tiver uma quantia um pouco maior, você pode deixar parte desse dinheiro, 50%, 60%, 40%, depende, em aplicações de renda fixa, por exemplo, em um CDB que renda 100% CDI com liquidez diária. Quando você tiver uma necessidade um pouco maior, você vai lá, dá baixa, resgata essa grana e paga a sua conta com mais tranquilidade. Esse dinheiro vai ser rentabilizado também, não na mesma proporção que eventualmente seu produto ou serviço te entrega com margem de lucro, mas pelo menos ele não vai ficar parado ali sem render nada. E o mais importante que você tem que saber é que o capital de giro, ele vai fazer com que você continue no jogo. Empresa que não tem capital de giro precisa, na primeira emergência, ou ela vai atrasar boleto, depois vai pagar com juros, começa assim, depois as dívidas vão começar a ir pro cartório e tudo mais, e na sequência ela tem que ir lá pegar um empréstimo com o banco, pagar uma taxa mais cara. É importante que você construa esse capital de giro não só para manter essa robustez da sua empresa, como também não gerar problemas ali de pagamentos, de inadimplência e eventualmente até quebrar a sua empresa, perder credibilidade ali com fornecedores. Como que você pode fazer isso na prática? Se você viu que, por exemplo, você já fez o cálculo de margem global, já descobriu qual que é a margem global do seu negócio, já descobriu qual que é o ponto de equilíbrio, já sabe qual que é o faturamento que você tem que ter para que sobre, por exemplo, R$5.000 por mês para você construir esse caixa, você pode guardar isso, seja de uma vez no final do mês ou gradativamente ao longo do mês. Então você pode pegar esse valor, por exemplo, R$5.000 e dividir por 30 dias, aí você sabe quanto que você tem que guardar por dia. Se você não faz tantas vendas do seu negócio, você pode ir separando proporcionalmente esse valor para dar, por exemplo, o valor que você definiu que você tem que guardar por mês ao longo das semanas, ou faz isso que eu te falei, né? Guarda apenas uma vez ali no final do mês que vai dar tudo certo. Então assim, dependente da maneira que você for fazer essa reserva, o mais importante é que você faça. E aí a sua meta de vendas ela tem que estar conversando muito bem, tem que estar bem alinhado, você tem que conhecer a sua margem global para que você saiba exatamente qual que é o faturamento que você tem que ter. Faça esse caixa, você vai ver que vai te dar muito mais tranquilidade, você vai ter muita oportunidade inclusive para comprar mais barato, uma vez que você tem caixa, você consegue barganhar, você consegue pagar à vista, consegue ter desconto e dessa maneira você aumenta, estica a sua margem de lucro e por consequência o seu negócio cresce, a sua empresa prospera, você consegue expandir. Se você precisa de alguma ajuda com as finanças do seu negócio, eu vou deixar um formulário aqui embaixo para você preencher, que eu vou entrar em contato com você, ou você entra em contato comigo lá através do meu Instagram, lá tem um link para você conseguir falar diretamente pelo WhatsApp comigo, e aí eu vou te explicar mais como funciona a consultoria empresarial e todos os pilares que nós abordamos, não só essa necessidade, esse estudo de necessidade de capital de giro, como precificação, controle de vendas, ou seja, nós vamos organizar o financeiro do seu negócio para que você tenha processos bem estabelecidos, para que você tenha gestão e consiga saber quanto que você precisa vender por dia, se a sua despesa está alta, se o seu custo com mercadoria está alto, o que a gente precisa fazer para reduzir, e aí a gente vai utilizar todas as ferramentas necessárias para organizar o financeiro da sua empresa. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui nesse vídeo. Se você conhece algum empresário que está passando por essa dificuldade ou que não sabe como ele identifica o capital de giro aqui, como que ele constrói esse caixa, compartilha esse vídeo em qualquer outra rede social. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todas as dúvidas que me fazem. E se você ficou até aqui, desejo ótimas vendas para você. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.